A Battle of Stalingrad foi um dos confrontos mais importantes e violentos da Segunda Guerra Mundial. Travada entre 1942 e 1943, tornou-se símbolo da brutalidade do conflito e marcou uma mudança decisiva no rumo da guerra na Europa. A batalha ocorreu na cidade soviética de Stalingrado, localizada às margens do rio Volga, importante centro industrial e estratégico da União Soviética. Além de seu valor econômico e militar, a cidade possuía grande significado simbólico por carregar o nome de Joseph Stalin. Depois de fracassar na tentativa de conquistar Moscou em 1941, a Alemanha nazista buscou uma nova estratégia para enfraquecer a União Soviética. Em 1942, Adolf Hitler lançou uma grande ofensiva em direção ao sul soviético, com o objetivo de controlar os campos de petróleo do Cáucaso e cortar importantes rotas de abastecimento soviéticas. A captura de Stalingrado seria fundamental para proteger o avanço alemão e interromper o transporte pelo rio Volga. O exército alemão avançou rapidamente durante os primeiros meses da ofensiva. A Luftwaffe, Força Aérea Alemã, bombardeou intensamente Stalingrado, destruindo bairros inteiros e matando milhares de civis. A cidade transformou-se em ruínas, mas isso acabou favorecendo os defensores soviéticos, pois os escombros dificultavam o uso de tanques e da movimentação rápida alemã. Os combates passaram a ocorrer rua por rua, prédio por prédio, em uma das formas mais extremas de guerra urbana da história. Os soldados soviéticos receberam ordens rígidas para não recuar. Stalin havia determinado que a cidade deveria ser defendida a qualquer custo. O famoso slogan "Nem um passo atrás" refletia a política soviética naquele momento. Muitos soldados lutavam sabendo que a retirada poderia significar punição severa ou execução. Ao mesmo tempo, a defesa de Stalingrado tornou-se uma questão de orgulho nacional para os soviéticos. A batalha foi marcada por condições desumanas. O frio intenso do inverno russo, a falta de alimentos, a escassez de munições e o enorme número de mortos transformaram a cidade em um cenário de devastação completa. Civis ficaram presos entre os combates, sofrendo fome, doenças e bombardeios constantes. Em alguns setores, os inimigos lutavam separados apenas por poucos metros de distância. Os combates tornaram-se especialmente violentos em locais estratégicos, como fábricas, armazéns e estações ferroviárias. A fábrica de tratores Dzerzhinsky, por exemplo, virou palco de batalhas contínuas. Soldados soviéticos e alemães disputavam andares, corredores e ruínas em confrontos corpo a corpo. Franco-atiradores também ganharam destaque, especialmente o soviético Vassili Zaissev, cuja atuação foi transformada em símbolo da resistência soviética. Apesar do avanço inicial alemão, os soviéticos preparavam uma grande contraofensiva. Em novembro de 1942 foi lançada a Operação Urano. Em vez de atacar diretamente o centro ocupado pelos alemães, o Exército Vermelho concentrou ataques contra tropas romenas, italianas e húngaras que protegiam os flancos alemães. Essas forças eram mais fracas e menos equipadas. O ataque soviético conseguiu cercar o 6º Exército Alemão dentro de Stalingrado. Hitler proibiu a retirada das tropas cercadas, acreditando que a cidade poderia ser mantida até a chegada de reforços. O comando alemão também confiava que a Luftwaffe conseguiria abastecer os soldados pelo ar, mas isso revelou-se impossível diante das condições climáticas e da força soviética. Com o passar das semanas, os alemães ficaram sem suprimentos adequados. Fome, frio e doenças espalharam-se rapidamente entre os soldados cercados. As tentativas alemãs de romper o cerco fracassaram. Enquanto isso, os soviéticos apertavam cada vez mais o bloqueio. Em janeiro de 1943, a situação alemã tornou-se desesperadora. Muitos soldados já não tinham munição suficiente e sobreviviam em condições extremas. Mesmo diante do colapso inevitável, Hitler continuou proibindo a rendição. Em 2 de fevereiro de 1943, os últimos grupos alemães em Stalingrado renderam-se oficialmente. Cerca de 300.000 soldados do eixo haviam sido cercados durante a batalha, e apenas uma pequena parte sobreviveria ao cativeiro soviético. As perdas humanas foram gigantescas. Milhões de soldados e civis morreram, ficaram feridos ou desapareceram ao longo do confronto. A cidade foi praticamente destruída. A derrota em Stalingrado teve enorme impacto psicológico e militar.
Pela primeira vez, um grande exército alemão havia sido completamente derrotado e forçado à rendição. O mito da invencibilidade nazista foi abalado. A partir desse momento, a União Soviética passou gradualmente à ofensiva, empurrando os alemães de volta em direção ao oeste europeu. A batalha também fortaleceu o prestígio internacional da União Soviética e consolidou a imagem de Stalin como líder da resistência contra o nazismo. Para os aliados, Stalingrado demonstrou que a Alemanha podia ser derrotada. O confronto tornou-se símbolo de resistência, sacrifício e capacidade de sobrevivência diante das situações mais extremas. Após a guerra, Stalingrado foi reconstruída e transformada em importante local de memória histórica soviética. Mais tarde, durante o processo de desestalinização da União Soviética, a cidade passou a chamar-se Volgogrado. Mesmo assim, a Batalha de Stalingrado continua sendo lembrada como um dos eventos mais decisivos e sangrentos do século XX.